sou Ana Paula e estamos hoje aqui com o Mauro Leno, que é cientista social, mestre em antropologia e indigenista. Aqui no nosso canal Diversomos, a gente vai tratar principalmente sobre o tema etnias e tudo que gira ao redor desse tema. Seja bem-vindo. Obrigado. Mauro, você como antropólogo que está todo dia lidando com a temática das etnias, o que você acha que é o mais relevante na atualidade para as pessoas mergulharem nesse assunto? Porque, na minha visão, etnia não é um conceito meramente, é muito mais que isso. As etnias em si interferem, né, as questões étnicas na vida das pessoas, né? Então, por que você acha que isso é relevante hoje? Eu acho que todo mundo é atravessado em diversas etapas da vida por muitos sentimentos étnicos e por muitos contextos de contato interétnico, né? Hoje que nós vivemos num mundo globalizado, ainda mais, né? É muito raro uma pessoa viver um tempo de uma vida sem ter contato com muitas outras culturas, com muitas outras manifestações étnicas, e no mundo globalizado, com uma migração como a gente tem hoje, são muitos os casais interétnicos também, não que antigamente não fossem. Então, se a gente for pensar na riqueza étnica que a gente tem no mundo, e principalmente no Brasil, o Brasil é um dos países pluriétnicos e plurilinguísticos. Nós temos aqui só de etnias indígenas 305, sem contar outros indicativos de povos isolados que a gente não tem muita noção de que etnia pertence, que língua falam, como se alimentam. Então nós temos uma riqueza étnica muito grande no Brasil e muitas vezes essa riqueza, principalmente relacionada a povos quilombolas, a povos da diáspora africana, da escravidão africana e dos povos indígenas, são considerados entraves a projetos de desenvolvimento, a projetos de desenvolvimento a partir de uma ótica nossa, de uma ótica não indígena, não pertencente a comunidades tradicionais, enquanto isso é algo a ser valorizado, é uma riqueza tremenda que a gente tem. Eu, como antropólogo, sou um apologista da diversidade humana, então, desse repositório de formas de entender o mundo, de se relacionar com o mundo material e imaterial, de se relacionar com as outras pessoas, com os outros animais, outros seres sencientes, outros seres sensíveis e vivos, né? E para muitos povos indígenas a categoria de ser vivo ultrapassa as nossas categorias biológicas. As montanhas são vivas, as cachoeiras são vivas, então os seres vivos são muito maiores do que a nossa mitologia ocidental judaico-cristã nos permite compreender, né? Então, as questões étnicas, não tem quem tenha a nossa idade e não tenha passado por pelo menos 15, 20 conflitos étnicos nos últimos anos, desde os Balcãs, desde Sarajevo, desde os Tutsis e Hutus em Ruanda. Nós temos diversos conflitos étnicos acontecendo hoje no Brasil. Toda a demarcação de terra indígena hoje é um conflito étnico, é o conflito de uma etnia indígena com a população circundante envolvente. Então, é muito difícil alguém passar pela vida sem ser de alguma forma tocado por questões que envolvam as etnias. Essa riqueza tão grande que a gente tem da diversidade de formas humanas de entender o mundo, muitas vezes é entendida como um percalço, uma dificuldade. Nós tivemos no Brasil políticas eugenistas que previam o embranquecimento da população, que previam que a gente não chegaria ao nosso ápice enquanto país, enquanto a gente compartilhasse sangue indígena e negro. Pode explicar um pouquinho para o público o que é eugenia, Mauro? Bom, a eugenia, assim, para a gente falar de eugenia, a gente tem que falar um pouquinho de raça, do conceito de raça que os antropólogos e os geneticistas já trabalharam muito para solapar esse conceito da existência de raças humanas. Embora a parte da antropologia lá no começo tenha sido uma antropologia evolucionista e ajudado no entendimento e na criação de teorias racistas. A eugenia é uma teoria racista, do Gobineau, do Cesare Lombroso, de pesquisadores europeus que tiveram muita influência na formação do nosso pensamento médico-científico no Brasil. A Academia Baiana de Medicina, a Academia Pernambucana de Medicina, as faculdades dessas academias que formaram a maior parte dos médicos na virada do século XIX para o século XX,
era impregnada de teorias eugênicas, de antropometria, pelo tamanho do cérebro, pelas feições, a gente sabe se aquele vai ser um criminoso ou não. Tem a ver também com darwinismo social? Com darwinismo social, que foi uma das teorias que a antropologia também ajudou nesse princípio da antropologia a propagar, com a noção de etnocentrismo e eurocentrismo. Etnocentrismo é a gente ver os outros mundos a partir da nossa lente. Então, como nessa época eu, como um europeu médio, vou analisar a partir das minhas categorias e das minhas formas culturais um aborígene australiano, um indígena sul-americano. Seu próprio ponto de vista e visão de mundo. E como essas teorias foram criadas por pesquisadores europeus, basicamente, e alguns norte-americanos, elas carregam muito de eurocentrismo. Então, o nosso modelo europeu é um modelo mais desenvolvido e todos os outros estão em outros estágios de evolução, por isso o evolucionismo, o darwinismo social, que um dia eles vão chegar a ser como europeus. Então, o que essa teoria fez na prática no Brasil? Com que a gente tivesse políticas de branqueamento, para que a nossa população chegasse mais próxima da europeia. Nós temos sangue indígena e negro, que são sociedades menos evoluídas do que o europeu clássico. Então, o que a gente tem que fazer? Importar a leva de europeus, de imigrantes italianos, poloneses, que viessem embranquecer a nossa população. E você considera que esse eurocentrismo, essa política de eugenia, de embranquecimento, tudo isso ajuda a população atual, né, no passar da história, reforçando esse modelo, digamos, a pensar, isso não é assunto meu, isso não me diz respeito? O que acontece assim, é que nas ciências sociais no Brasil, nós tivemos dois momentos. Nós tivemos um momento em que práticas e pensamentos eugênicos vigoraram, inclusive no sentido de dizer que isso formulou, todas essas teorias formularam o que a gente chegou a conhecer como racismo científico. Esse racismo científico foi a base do pensamento social brasileiro na virada do século, até a chegada de Gilberto Freire, de Caio Prado Júnior, de outras pessoas que cunharam outro termo que é tão enganoso quanto, que é a democracia racial. Não, enquanto os racistas científicos diziam que a gente nunca vai atingir o ápice do Brasil que a gente poderia ter, do país que a gente poderia ter, porque a gente tem sangue negro e indígena que não deixam a gente ter a pureza racial necessária para isso, e a gente passa para outro extremo. Não, no Brasil não existe racismo porque nós temos uma democracia racial, porque nós temos cafuzo, mameluco, papapá, e todo mundo casa com todo mundo dorme com todo mundo. Se a gente for pensar, a primeira população brasileira foi fruto de estupro dos portugueses das indígenas pelos portugueses. Então, assim, a violência, inclusive sexual, o senhorzinho com as escravas, isso permeou a formação brasileira. Tem muito mais coisa do que essa parte do finalzinho. Isso permeou o racismo, isso permeou as nossas relações excludentes, isso permeou todo esse bastardismo que tem no Brasil, dessa história da diáspora africana, da escravidão africana, permeou as nossas relações sociais até hoje, e permeia esse racismo que se propaga até hoje. Muitas pessoas dizem, eu não me interesso pela questão de etnia, não porque eu não me sinta afetada por essa questão, porque se um dia uma demarcação chegar até a terra dos meus parentes lá no Rio Grande do Sul, que são colonos, aquilo vai me afetar e eu vou tomar lado nessa disputa política. Não me afeta porque eu, como branco, não sofro racismo. Não existe racismo reverso, é uma falácia. Eu não sofro racismo como branco. Mas se eu tenho empatia, eu consigo sentir a dor de alguém que sofre racismo cotidianamente, ou pelo menos eu consigo entender aquilo ali, policiar os que estão na minha categoria de privilégio, que às vezes incorrem em atos racistas, em atos machistas, em atos misóginos, xenófobos, seja qual for, né? Qual opressão que seja. Então eu acho que as pessoas não se interessam por etnia até o momento que lhe atinge. Porque para mim nada difere um choclen
que ouviu do bisavô a vida inteira que o território ali em São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, era território dos antepassados e que um dia ele fosse lá brigar por aquilo, ao fato de eu, terceira geração de italianos no Brasil, e buscar o meu direito a uma cidadania italiana e poder ser cidadão italiano e poder comprar imóveis na Itália e poder reivindicar os meus direitos sociais na Itália. Então, quando isso impacta o terreno do meu colono, do meu avô, que veio para cá como imigrante para a Itália e entra numa disputa étnica, e a etnia vai me interessar. Quando eu vejo benefícios em me identificar como a minha etnicidade como os italianos, por mais que eu nunca tenha pisado na Itália, eu vou atualizar essa minha etnicidade também e vou buscar esse meu direito. Então eu busco fazer sempre paralelos que mostrem esse lado. Ah, mas o indígena está lá 400 anos sem ter antepassados na terra dele e ele está lá buscando direito. Lógico, os indígenas não tinham um sistema cartorário. O que se passava de que era minha terra, ali está o cemitério antigo. Se você escavar ali, vai ter as ocas antigas. Era aqui o nosso território. Essa é a herança que os bisavôs Caingangue, Xoclen, Guarani passam para os seus filhos. Não é um papel cartorário igual o nosso. E que só passou a ter mesmo no nosso mundo a partir de 1850, da Lei de Terras, né? Mas enfim, ao mesmo tempo, eu que nunca pisei na Itália, eu que meus antepassados nunca me disseram de onde eu sou da Itália, eu posso buscar uma cidadania lá. Então a etnicidade nos atravessa de diversas formas. Às vezes a gente quer olhar, às vezes a gente não quer olhar. Eu vou em Santa Felicidade na festa da polenta e me sinto um italiano. Entende? Ao mesmo tempo eu bebo erva mate o dia inteiro e acho que sou gaúcho e não me reconheço como Guarani, que é o povo da erva mate, não me reconheço como Caingangue, entende? Então a gente está o tempo todo bebendo de diversas fontes de etnicidade. Em algumas a gente se reconhece, aquilo é importante, em outras a gente não se reconhece por contexto político, por contexto social, por diferenciação de classe, por diversas questões. É interessante a gente fazer uma pequena diferenciação entre raça e etnia e por que a raça caiu por terra e está caindo esse conceito de raça, de existência de raças humanas, tanto por geneticistas quanto por antropólogos. Porque os geneticistas já provaram que o que diferencia um indo-europeu, o que diferencia um australiano, o que diferencia um negro, geneticamente é 0,05% da genética. Então não existe uma diferenciação que pela biologia e pela genética a gente pode falar. Existem raças diferentes, como existe, por exemplo, um Bulldog e um Doberman. Então, se você for pensar que o termo raça foi cunhado pela primeira vez lá em 1645, se eu não me engano, no novo catálogo de raças e espécies humanas conhecidas no globo da Terra, de um francês, num sentido fenotípico. A raça se baseia em características fenotípicas, de cor da pele, de tamanho do nariz, de tamanho da cabeça, de uma ciência que vigorou muito no começo do século retrasado, que era a antropometria. Você dizia se a pessoa ia ter características pacíficas ou agressivas a partir do tamanho da cabeça, da orelha, da distância entre os olhos e de características fenotípicas. A raça tem todo esse contexto fenotípico e de características de pele, de pigmentação, etc. A etnia não, a etnia é muito maior essa questão, porque a etnia envolve que você tenha uma estrutura social, uma estrutura política, um território compartilhado, que exista solidariedade entre as pessoas e identificação a essas pessoas, que são pessoas com origens, interesses, experiências comuns. A etnia é muito mais polivalente do que o conceito de raça. E seria todo esse agrupamento de elementos, ou se tirarmos um já não é uma etnia? Essas questões que eu estou dizendo, por exemplo, de que a etnia envolve solidariedade, envolve uma estrutura política, envolve relações com o território, para você ter uma noção. Por exemplo, se a gente for pegar o que foi feito no último processo colonizatório que a gente teve, que foi a tomada da África pelos países europeus e a definição de fronteiras, essas fronteiras africanas envolveram 300, 400 etnias que viviam ali. Então, assim como aconteceu aqui
que o território da nação Brasil engloba 305 etnias, a África foi toda recortada sem respeitar essas fronteiras étnicas. Por isso que hoje a gente tem, por exemplo, o conflito do Sudão do Sul com o Sudão do Oeste, a gente tem conflito como em Ruanda, os Tutsis e os Hutus, como a gente tem um monte de conflitos étnicos dentro da África. Nós temos a Suazilândia, que é um território étnico, uma ilha étnica dentro da África do Sul. Entende? Que é o medo de muitos generais e apologistas de que existe uma internacionalização da Amazônia, que os Yanomamis vão fundar uma nação Yanomami dentro do Brasil, o que, enfim, nunca passou pela cabeça de nenhuma nação indígena, de nenhuma etnia indígena, e isso não é um medo, sei lá, infundado, né? Então, por exemplo, nós temos no Brasil o processo, aquilo que eu estava te explicando dos indígenas, que você tem que compartilhar laços de parentesco e vizinhança. Então eu posso dizer que eu sou de etnia Caingangue, um dos critérios, não seria bem um critério, mas assim, para a gente ter uma noção de etnia, eu compartilho um mesmo parentesco. Eu posso morar na cidade sendo Caingangue, mas eu sei que minha avó mora na aldeia indígena de Rio das Cobras, meu avô veio de Nonoai, a gente tem algumas características culturais. Se for preciso brigar pelo território de Nonoai, eu vou, mesmo estando na cidade, brigar com as minhas forças e com as minhas articulações para garantir aquele território étnico. Nós temos uma estrutura política, que é o nosso cacique, que é diferenciado lá. Se eu quero entrar numa faculdade, mesmo estando em Curitiba, eu preciso ter um atestado do cacique dizendo que eu vivo nessa comunidade, que ele está ciente de que eu estou fazendo essa faculdade, tenho interesses e origens comuns. Então, por exemplo, o que raça reuniria 300 etnias africanas e diziam são todos da raça africana, raça negra, porque tem pigmentação na pele, tem melanina, tem nariz de tal forma, tem lábios mais grossos de tal forma, isso é a raça. Entende? A etnia pressupõe muitas outras coisas que vão dirimindo essas questões de raça. Por exemplo, até o século passado você falava em raça indígena. Raça indígena não existe. No Brasil são 305 etnias. Na América Latina nós temos Quechua e Amará, e Incas e Astecas e muitos outros, Toltecas e enfim. Nos Estados Unidos nós temos Navarro, Tomahawk, Lakota, nós temos uma miríade. Na Papua Nova Guiné nós temos mais de 500 etnias vivendo em ilhas, entende? Então, o conceito de etnia, ele acabou suplantando o conceito de raça, por mais que muitas vezes as pessoas ainda façam confusão. Primeiro porque raça humana não existe, como a gente já falou. E segundo porque a etnia nos permite ver todo esse círculo de relações que compõem uma etnia. E aí que entra a diferenciação dos povos indígenas do Brasil, por exemplo. O que é uma etnia Caingangue, o que é uma etnia Guarani? Nós temos origens diferentes, nós temos línguas diferentes, nós temos práticas culturais diferentes. Por mais que um Caingangue e um Guarani, em oposição a um brasileiro, possam se colocar ambos como indígenas, possam se chamar de parentes, eles sabem muito bem onde acaba essa parentagem e onde começam os limites do que é o mundo Guarani, do que é o mundo Caingangue e do que é o mundo Xoclen. Então, a etnia permite que a gente faça essas diferenciações. Então, por exemplo, nós temos um Caingangue e um Xoclen. Ambos são Gs, são de língua G, de um tronco linguístico macro G. Falam línguas similares, línguas muito parecidas. Conseguem se comunicar no básico entre si, mas eles têm características culturais diferentes. Por exemplo, o Caingangue faz o enterramento cerimonial com uma montanha de terra e de pedras, para que os adversários vejam de longe ali é um território sagrado Caingangue. Os Xoclens, como vivem há muito tempo em fuga, como a retórica deles é uma retórica de fuga, não faz sentido você deixar enterramentos que vão mostrar onde você passaram. Então eles passaram a cremar os corpos. Eles são Gs, convivem no mesmo território, mas têm diferenças de práticas, de características. Ambos têm rituais funerários? Ambos. Um é uma cremação, outro é o enterramento tradicional, entende? Então, os guaranis têm práticas bastante diferentes. No território do Paraná, nós temos Avá Guarani, Guarani Kaiowá, Guarani Inhandeva e Guarani Imbiá. No Rio Grande do Sul, nós temos Guarani Xiripás. Todos tiveram um tronco ancestral comum, sim, uma língua comum, e foram tendo diferenciações culturais.
com o meio ambiente, a partir do contato com outras etnias, porque a gente pensa... É móvel, né? Vai interagindo. E a gente pensa no mundo pré-colombiano como um mundo estático. Mas no mundo pré-colombiano, o Tupinambá brigava com outro povo, o Ticuna brigava com outro povo, o Ticuna fazia mercancia, trocava produtos com outro povo, trocava culturas com outros povos também. Então sempre existiu contatos interétnicos. Em outras bases, mas sempre existiu contato interétnico. E quando chegou o colonialismo, era um contato de dominação, de subjugação, de exterminação do outro. Mas os contatos e as trocas sempre existiram no mundo pré-colombiano. E nessas mesclas que vão tendo essas transformações, né? Nessas mesclas não, nesses encontros, né, entre as etnias que vão surgindo provavelmente as adaptações, as transformações, né, nos hábitos, no idioma. E encontros que nem sempre são pacíficos, né? Encontros que podem ser encontros de briga. Eu deixei de enterrar meus mortos porque eu estou sendo perseguido constantemente. É uma necessidade, porque não é porque eu quero. Eu sou um povo nômade, então não faz sentido eu deixar vestígios de onde eu estou passando, entende? Então, por diversos motivos, você vai fazendo diferenciações. Por exemplo, o Caingangue e o Xoclen, que são os nossos povos Gs aqui, os Gs setentrionais, eles antigamente, há 1.500, 2.000 anos, eles eram Gs meridionais, do Mato Grosso, de Minas Gerais, desse centro do Brasil. Em algumas distinções, eles foram descendo, se adaptando aos contextos e foram reformulando suas práticas Gs. Hoje o Caingangue é conhecido como o povo do mel e do pinhão. Há 1.200 anos, em Minas Gerais, eles jamais seriam o povo do mel e do pinhão. Então, eles tiveram diferenças que hoje os colocam em outra... se você colocar um Krená, um Kayapó junto com o Caingangue, eles vão ter bastante diferenças culturais acumuladas nesses 1.200 anos. Mas tem determinadas estruturas culturais que todos os povos dias vão ter. Vão ter uma estrutura política bem determinada. Vão ter regras bem determinadas, vão ter rituais que celebram a morte. Nós temos outros povos como os Pirahã que não tem nem passado nem futuro. Então eles não têm nenhum culto da morte, nem dos antepassados, nada. Nós temos, por exemplo, os japoneses, que a devoção aos antepassados é uma devoção tremenda, entende? Então nós temos diferentes formas de lidar com características que são universais. A morte é universal. O nascimento. O nascimento é universal e nós temos diversas formas de lidar com isso, de interpretar, de racionalizar isso, né? Enfim. Você já deu vários exemplos de coisas, de fenômenos sociais que acontecem quando as etnias se encontram, né? Mais ou menos pacificamente. Como que você vê os conflitos étnicos? Eu sei que é um tema amplo, mas tentando imaginar assim, que causas levam aos conflitos étnicos, né? Mais comuns, porque não dá para dizer que é uma causa, é só a religião daquela etnia com a religião da outra. Ou não é só território, né? Disputa por território. São várias coisas que vão se acumulando por milênios e há povos que lutam e brigam e guerreiam e fazem guerras muito graves, né? Por milênios ou séculos nesses choques étnicos. Mas, assim, você acha que tem alguns elementos mais preponderantes que outros? São questões mais estatais ou são da própria vivência étnica? Como que você enxerga, assim? Não precisa ser uma causa só, como eu te falei, mas o que você acha que costuma acontecer mais, assim, com mais frequência? É que, assim, o que a gente tem que entender é que nada é estático, né, na história, e as culturas, principalmente, não são estáticas. Então, vão ter populações que vão ter períodos de conflito e vão ter períodos de paz. Nós vamos ter os franceses e os ingleses brigando e se odiando até hoje, com guerras que duraram 100 anos. Então, assim, se a gente for pensar o que eram conflitos étnicos no passado, eram os europeus contra os bárbaros e o Gengis Khan, mas se você for pensar pelo Gengis Khan e pelos uzbeques, pelos tadiques, por todas essas populações do Sudeste Asiático, era eles brigando contra os romanos e contra os bárbaros e contra os invasores e contra todo... Se a gente for pensar nas nossas fronteiras nacionais, na noção de Estado-nação, que é uma noção muito recente, né?
A gente tem etnias muito antes do que ter as nossas fronteiras. As fronteiras às vezes se sobrepõem, as fronteiras nacionais às fronteiras étnicas. Isso gera curdos, armênios, iemenitas, paquistaneses, indianos, tutsis, hutus e um monte de gente brigando. Caingangue e Guarani brigando pelo mesmo território, português e colono italiano brigando pelo mesmo território, e a gente vamos tendo conflitos étnicos por diferentes motivos. O que acontece é que com o advento das grandes navegações e depois do capitalismo industrial, a gente tem a exacerbação desses conflitos aí por outros contextos, por contextos de dominação, de colonialização. Normalmente, quando acontecia um conflito étnico aqui nas terras baixas da América do Sul, era por um território, um povo exterminava o outro, expulsava o outro por mais um canto e ficava com os recursos daquele território. Se a gente subisse para os povos andinos, já tinha algumas práticas, como que eu posso dizer, de escravização e subjugação da outra etnia, de conquista de territórios e de conquista de outros povos e de pegar características culturais desses povos conquistados e absorver para si. Então, você tem diversas formas de conflito que, a partir do momento que você chega no processo de colonização e de colonialismo, você tem um colonialismo tardio inglês na Oceania, naqueles países, você tem um colonialismo aqui a partir de 1500 nas Américas, no Novo Mundo, você tem um colonialismo africano, que as nações africanas só se livraram, as que se livraram na década de 60 do século passado. Então você tem todos esses contextos coloniais diferentes, que reforçaram muitos conflitos étnicos. Então a dominação por um terceiro grupo étnico de muitos grupos étnicos acaba amplificando esses conflitos. Como a gente já via conflitos entre povos e etnias africanas, onde a escravização do perdedor era uma prática, chegou lá o conquistador português e falou: eu tenho interesse em comprar esses. E aí a gente teve uma das explicações para a escravidão, porque não foi só essa, teve muitos outros interesses, né? Então, se você pensa num capitalismo industrial nascente, depois na Revolução Industrial, de precisar escoar para outros mercados, criar outros mercados que se baseavam no colonialismo. Então, em todas essas práticas, a gente tem uma exacerbação dos conflitos étnicos a partir dos colonialismos, né? Mas mesmo em povos, como que eu posso dizer, não colonizados nesse modelo tradicional, a gente tem um conflito étnico que sempre foi belicoso. Se a gente for pensar que no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, a gente teve Balcãs, teve Sarajevo, teve Bósnia e Herzegovina, teve Tchecoslováquia, e todos esses conflitos étnicos, teve o Miroslav Milosevic lá, né, e todos esses genocidas, esses julgados pelo Tribunal de Haia, esses etnocidas, eles promoveram, mesmo após o Holocausto, eles promoveram etnocídios, entende? Então, eu acho uma ilusão conceitual a gente pensar que algum dia não vai ter conflito étnico, porque a gente forma as nossas etnias também em oposição ao outro. Eu sou caingangue porque eu me diferencio dos guaranis a partir daquilo ali. Se eu não me diferenciar a partir daquilo ali, nada mostra a minha fronteira entre o Guarani e o caingangue. Então, esse sonho de uma humanidade comum, que todos partilhem esse respeito, eu acho que a gente tem toda a história da humanidade no planeta foi calcada em diferenciações étnicas, em a gente se diferenciar do outro grupo. Então, acho que isso vai permanecer por muito tempo na história, e talvez a gente suplante algumas fronteiras étnicas para brigar com extraterrestres. Eu achei essa ótima, né? Vamos nos unir, porque quando a gente conversou na outra vez, você comentou comigo assim, que os povos cooperam de vez em quando para alguma finalidade que eles têm interesse. Então estão negociando e estão numa paz temporária por algo que é útil e conveniente para ambos, né? Sim. Por um interesse, não é necessariamente por uma empatia ou por uma preocupação com o morto do outro lado da fronteira, né?
De qualquer forma, na minha visão, que não precisamos concordar, alguma hora a humanidade pode se cansar disso, entendeu? As etnias podem, representantes das etnias podem falar, bom, agora talvez não precise mais disso. Mas eu sei que isso não é simples e não é de um dia para a noite, e caso aconteça, requer esforço e vontade, não é espontâneo. O que eu estou totalmente assim, sem ser antropóloga, de acordo com você, é que isso não está dado, não é automático, nem simples e nem espontâneo. Vai depender de uma vontade que sobreponha, talvez, a essa questão só do interesse, porque senão isso vai ser para todo sempre assim, né? Por isso que eu acho que não vai acontecer, porque um dos únicos universais humanos, além do tabu do incesto, é a etnia e o conflito. Então, qual que é a grande questão? Não adianta vir todos os caciques caingangues e dizer nós nunca mais vamos brigar com o Guarani, porque está no meu gene, já virou genética. Há 2000 anos eu brigo com esse povo e eu considero eles meu escravo. E quando a gente tiver um conflito, quando a gente tiver uma situação de contato, vai ser sobre essa lógica. Se é para estar em Brasília, no ATL, no acampamento Terra Livre, na manifestação dos indígenas, lá no Abril Vermelho, as 305 etnias se opondo ao Congresso e a nosso modo ocidental de ver o mundo deles, eles vão estar todos juntos dizendo o modo indígena de ver o mundo é diferente do de vocês. Mas o modo indígena não é um monolito. Não é um monolito, são 305 modos indígenas. Então, em alguns momentos, Caingangue, Guarani, Xoclen vão trabalhar junto por objetivos claros, barrar o marco temporal, barrar ataques aos direitos indígenas, garantir território. Mas no contexto do território paranaense, Xoclen vai fazer muito sentido para eles e muita força de dizer eu sou diferente dos Caingangue por isso, eu sou diferente dos Guarani por isso, e marcar muito bem essas fronteiras étnicas, entende? Então o que eu penso nesse sentido é que nós podemos ter momentos, como eu disse, nada é estático, nós podemos ter momentos de maior cooperação mundial, um momento em que o pessoal, os Bengali vão se reunir, o pessoal de Bangladesh, os indianos vão se reunir, os paquistaneses, sei lá, num terremoto que tiver ali, em algum momento de cooperação, ou por interesse, a Alemanha vai se unir, a Suécia vai entrar na OTAN, para fazer frente ao Império Russo, sabe? Por algumas questões de interesse, nós podemos ter cooperação entre os povos, mas que essa cooperação não vai suplantar o que já está geneticamente estabelecido desde que o homem surgiu na Terra, desde que a gente elevou a nossa espinha ereta, que a gente se diferenciar dos outros povos, entende? Não, mas assim como, agora só para entrar na genética... Assim como também não temos uma raça pré-definida, e pode levar milhares e milhões de anos, assim, né? As transformações genéticas levam milhões de anos. Alguma hora a vontade e o livre-arbítrio podem sobrepor a genética e requer treino. Então, mas não estou dizendo que é só genética, eu estou te dizendo justamente que a genética é o que menos importa, porque o cultural importa muito mais, Ana. Só que o cultural é isso, o cultural não é cultural uníssono também e monolítico, é culturais. Só no Brasil são milhares de culturas e que são muito ociosas das suas fronteiras culturais. São tão ociosas como italianos que há milênios, há 100 anos, há 200 anos não pisam na Itália, mas que mantêm o italiano. Mantenho uma língua que nem na Itália é falada, mas eu mantenho, porque é minha fronteira étnica. Eu me diferencio dos outros italianos por causa disso. Assim como os italianos de Santa Felicidade dizem, nós somos os únicos italianos que comemos a polenta branca. Todo mundo come a polenta amarela. É uma diferença étnica dentro de um contexto nacional italiano. Assim como na Alemanha você tem os pomeranos, você tem os bávaros, você tem diversas etnias e diversos reconhecimentos dentro dessa mesma nacionalidade. Então eu acho que se a gente imaginar que algum dia vai ter uma cultura humana única, para mim, como antropólogo, é a morte da diversidade. Entende? É o esperanto das línguas. Vamos criar uma única língua que separe, que suplante todas as outras. Eu não tenho nenhuma ideia e nenhuma perspectiva de que o mundo, de que a humanidade, que é tão diversa, um dia vai se
se na realidade, eu particularmente acho que seria muito triste e sem graça a vida uniforme, porque o bonito do ser humano é toda a sua variedade e diversidade, né? Então eu não estou querendo uniformizar, porque seria uma pasteurização da humanidade. Sim. Então não é nesse sentido, mas assim, a vontade de brigar menos alguma hora pode existir. Vamos fazer na entrevista que a gente chamar o psicólogo, vamos ver assim, ou a psicóloga, né? O que faz a gente querer ser tão diferente um do outro, né? É uma expressão do eu, né? De cada indivíduo. Então, a antropologia, com certeza, em escala maior, vai acabar vendo. Se Caigangue querendo dizer que é Caigangue e não Guarani, é porque eles têm um jeito próprio, né? Então, eu acho que se formos lá para o único, para um indivíduo de cada vez, é o que a gente está vendo na sociedade hoje. Um individualismo que, se for para um extremo, fica negativo, porque daí só sou eu e os outros que se virem, né? Para não falar outras que se lixem, né? Mas então, assim, esse é o lado extremado do individualismo, mas tem o lado positivo, que eu sou cada um é um indivíduo único, com suas características. Então, eu acho que as etnias marcam sua presença, isso é uma hipótese minha, né? Para você comentar. Porque é bom a gente ter as nossas próprias características que nos diferenciam, senão seríamos todos feitos sobre uma forma robótica, né? Então, assim, é belo e é bonito e importante que tenha, mas o que eu estou só imaginando como alguém pacifista por natureza, mas eu sei que eu não sou pacífica toda hora, e o pacifismo que eu digo também não é um pacifismo inerte ou sem vida, né? Mas eu acho que a paz requer conflito para chegar numa paz também, né? Mas o que eu quero só dizer, assim, às vezes, o que eu imagino, o que eu sonho, é que por uma vontade e uma decisão, vários indivíduos, em alguma época, cansem dos etnicídios, dos genocídios, e vão diminuindo a escala disso. Se é possível ou não, nossos bisnetos, eu não tenho filhos, então nem meus bisnetos vão ver, mas os seus tataranetos talvez vejam. Eu acho que, assim, como diria o João Amazonas, que eu respeito muito, militante do Araguaia e do PCB, e o Oscar Wilde, no livro dele, A Alma do Homem, sobre o socialismo, eu acho que é possível isso, com a abolição do capital. Com a abolição do capital e da globalização, porque é aquilo que a gente estava falando, uma aldeia global, a globalização. O que a globalização fez? Reforçar as marcativas étnicas. Agora que eu posso estar em todo lugar do mundo, eu tenho uma experiência de ser árabe no Oriente Médio, eu tenho uma experiência de ser árabe muçulmano nos Estados Unidos, tenho uma experiência de ser árabe na Europa. Eu tenho muita solidariedade com o povo ucraniano na Europa, que é loirinho e claro como eu, enquanto morrem ali no oceano muitos malineses, muitos sírios, muito africano querendo vir recuperar na Europa um pouco do que a Europa roubou da África. Então, assim, a minha incapacidade de prever essa aldeia humana é porque as tentativas que foram feitas sobre a égide do neoliberalismo e do capitalismo, em vez de criar uma noção de que somos todos humanos, ela só reforçou a xenofobia, só reforçou o terrorismo interno, só reforçou massacres étnicos na Nova Zelândia de um atirador entrar numa mesquita e matar um monte de gente, só reforçou o que acontece toda semana nos Estados Unidos, onde não tem controle de armas. Então, a nossa ideia de que o mundo sem fronteiras e sem fronteiras econômicas, porque as fronteiras para os migrantes ali continuam bem claras, isso só provocou o reforço do racismo, da xenofobia e das nossas diferenciações étnicas, inclusive dessas populações minoritárias politicamente, porque são muitas vezes maioritárias sociologicamente, populacionalmente, demograficamente, só reforçou, inclusive, que elas usassem como bandeiras e barreiras para garantir direitos mínimos, direito de sobrevivência. Os roningas, que eu estava falando, estavam sendo massacrados. Eles conseguem entrar em outro país que aceita eles a partir do momento que ele diga que ele é roninga, que está sofrendo uma perseguição política e étnica. Aí ele consegue um asilo. Enquanto ele não demarcar como roninga, ele falar, não, eu sou só indiano, ele vai morrer na Índia. Ele vai morrer no país onde ele está. Enquanto eu não falar, em vez de eu falar que eu sou turco, porque eu nasci na Turquia, embora eu seja curdo,
e eu querer falar que eu sou curdo, na Turquia eu vou morrer, mas atravessando a fronteira e eu falar que eu sou curdo, eu consigo asilo. Então, assim, aquilo que a gente estava falando das etnicidades relacionais, dependendo o momento, eu aciono a etnia e a etnicidade que me for mais útil, mais negociável naquele momento. Então, é nesse sentido. Eu não acredito que a gente vai chegar numa aldeia global, porque as experiências que a gente teve sob a égide do capitalismo e do neoliberalismo só reforçaram as clivagens étnicas que a gente tinha. Enquanto a riqueza do norte dos países coloniais foi feita explorando o sul, quando o sul tenta ir para o norte, seja um mineiro que vai atravessar a fronteira do México para entrar nos Estados Unidos, seja um africano que tenta entrar na Europa, o que recebe é xenofobia, o que recebe é uma clivagem étnica, dizendo, não, você é turco. Se eu chego para... Clivagem é essa categorização? Esse corte, a clivagem é tipo, o que me diferencia de ti, o que me permite acionar determinado direito e não vai te permitir. Entende? É muito isso. Então, essas características que nos diferenciam etnicamente, elas são politicamente orientadas, elas são economicamente orientadas, elas são preconceitualmente orientadas. Então, se você... Politicamente orientadas. O mundo jurídico também acaba... Exatamente. Se você for pensar que a antropologia é nascida de duas mães diferentes, do direito e da sociologia, e no direito ela tinha a função, os primeiros pesquisadores do direito que se debruçaram sobre os povos foi num contexto colonial. Como eu vou entender as regras desse povo para melhor colonizá-lo, para melhor dominá-lo, para melhor poder extrair as suas riquezas sem ter a resistência. E quando tiver a resistência, como a gente vai subjugá-lo? Como que eu posso dizer? A desumanização do outro permite que você o trate como menor, que você o extermine, que você o subjugue. Se a gente for pensar que nesses modelos eurocêntricos, onde o europeu estava lá como modelo, depois você tinha a escala do negroide, do mongoloide, né, da Mongólia, desse pessoal, depois do indígena americano e depois do australiano, por que que o australiano era o pior, o menos evoluído? Porque essas teorias foram no contexto da colonização tardia da Oceania, da dominação tardia pelos europeus, pelos holandeses, das navegações tardias. Então, quem a gente quer matar no momento? São os maores, então vamos colocar eles na escala menos evoluída, mais próxima do animalesco. A gente justifica que mate, assim como a gente justificava os portugueses causarem extermínio dos indígenas, porque nem alma eles têm. A coisa é muito complexa, Mauro. Você tem... quando traz todas essas coisas, a gente pode ficar, como que se diz, sem esperanças, né? Mas a esperança, eu acho que é uma coisa que também a gente tem que trabalhar por ela. Então, eu vou ficar com um desafio para você e para mim também, de o que os antropólogos podem ajudar para que essa esperança não morra. Não precisamos falar disso hoje, mas assim... com toda a bagagem que a antropologia traz, desses extermínios, desses etnicídios, genocídios, planejados ou não, ou articulados de uma forma muito manipuladora, né? Ou não, né? Pelos que você acabou de me falar, a maioria deles foi bem consciente e planejada, não foi vamos usar essa desculpa aqui, foram coisas astutamente planejadas, né? Então, para desmanchar tudo isso também vai levar muito tempo. Então, o desafio é com toda a bagagem claro que isso não é uma tarefa só dos antropólogos, é uma tarefa da humanidade inteira, caso queira sobreviver até mais um século, pelo menos. Porque agora o poder letal está muito maior, né? Então, se nós quisermos continuar vivos, independentemente dos extraterrestres chegarem e nós termos que unirmos contra eles, o que as diversas especialidades, e eu acho que é uma das que mais tem a contribuir à antropologia, podem fazer com o conhecimento de tudo que já fizemos, que gera sofrimento, dor e tal, para reverter. Alguma coisa há de se fazer. Nós temos inteligência. O ser humano eu não acredito que o desenvolvimento é linear e nem evolutivo, né? A gente tem altos e baixos, mas assim,
nesses autos a gente pode aproveitar tantas cabeças pensantes e preocupadas com o próximo, né, que tem um mínimo de empatia, para ajudar a pensar onde que está o buraquinho ali que a gente vai entrar para reverter. Não precisamos falar disso agora. Não, mas eu acho que assim, eu sou um otimista também, Ana, e eu penso que assim, se tem algo que a gente pode aprender com tudo isso, é que politicamente, legalmente, nas legislações, a gente tem que ter garantia irrestrita de respeito e restrito à diferença, seja ela qual seja uma diferença de postura sexual, seja uma diferença de usos de corpo, seja diferença religiosa, seja diferença étnica, seja diferença de melanina da pele. Por quê? Por mais hostil que me pareça a outra etnia, a outra diferença, aquilo que me parece, vamos pegar, por exemplo, eu sou um defensor dos animais e, meu Deus, os chineses comem cachorros. Eu respeitar essas práticas alimentares, por mais hostis que elas me pareçam, eu ser um goiano que ouve Lucas e Mateus e que come carne, um boi por dia, e olhar para o indiano e falar, nossa, a vaca é sagrada, adoraria ter vaca andando no meu quintal, caçar umas vacas soltas por aí, né? Então você respeita um respeito irrestrito a essas diferenças étnicas e que isso esteja consagrado numa Constituição, como por exemplo uma Constituição boliviana, que foi feita da Pachamama durante o governo Evo Morales, que respeita a Bolívia como um país pluriétnico. Então, a Bolívia tem tribunais penais indígenas. É a nossa Constituição que vai julgar um indígena ou são indígenas conforme a própria noção deles de justiça, a própria noção de crime? Por exemplo, em algumas comunidades Gês, o divórcio é crime, porque o divórcio faz com que duas famílias, dois grupos familiares que fizeram um casamento como forma de selar aliança, tenham essa aliança rompida e possam entrar em atrito. Então, por exemplo, um caingangue pode ir para a cadeia 5 dias porque decidiu se separar da mulher, e a mulher vai para a cadeia em outra cadeia para pensar se é aquilo mesmo que ela quer. Imagina no nosso mundo falar, ó, eu vou faltar uma semana de trabalho porque eu vou me separar da minha mulher e eu vou ficar lá na PCE, lá em Piraquara, uma semana pensando se eu quero separar. Não ia ter sistema prisional no mundo que desse conta dos divórcios, entende? Então, por mais hostil que pareça essa diferença, a gente garantia esse respeito. E no caso das comunidades tradicionais e das etnias e dos povos indígenas, não existe esse respeito sem garantia do território. Sem a garantia de territórios, com a largueza, com a justeza dos povos indígenas dessas etnias, a gente vai ter essa pasteurização, essa globalização, tanto dos meios produtivos. Hoje nós temos um modelo de milho no mundo inteiro. Daí você chega numa terra indígena, você tem 20 variedades de milho. Numa etnia, você tem 40 variedades de milho. E a gente produz 98% do milho do mundo de uma mesma variedade. Entende? É um desperdício, né, de cultura, de variedade, de vida, porque a alimentação é vida, né? De vida, de sabor. Tem uma indígena, já que você falou em alimentação, a Célia Chacriabá, maravilhosa, de Minas Gerais, e que ela trabalha subvertendo alguns dos nossos conceitos. Então, quando a gente fala de soberania alimentar, ela fala, não tem nada a ver com soberania, é saborania alimentar, porque a nossa comida tem cores, tem sabores, tem cultura envolvida. Não é só a comida que eu fui e comprei no mercado, é determinada comida que as crianças que vão pegar, determinada comida que é o homem que vai pegar, determinada comida que é a mulher que vai pegar, e aquela mulher vai pegar e vai cantar determinado ritual enquanto ela faz a comida. É a mesma coisa de eu chegar no mato e pegar uma erva e achar que aquilo vai me fazer o benefício que o Guarani disse que vai fazer, e o Guarani ri da minha cara e vai falar, ué, mas você não sabe o canto que tem que fazer quando colher essa erva. Então não é a erva per si que tenha a propriedade, é a erva mais o cultural, entende? Não é só o biológico, não é só o princípio ativo, é o princípio ativo com o cultural. Então, isso é muito bonito de você pensar que essa massa de indígenas, de negros, nos nossos institutos, se apropriando dos nossos ferramentais e dos nossos conceitos, é justamente para subverter esses nossos conceitos, para mostrar que quando a gente fala soberania alimentar, para o indígena, a soberania alimentar não é você levar açúcar, café,
azeite de oliva e causar diabetes e causar hipertensão em povos que nunca tiveram isso. É você respeitar que determinado povo só cozinha com banha de porco. Então você adaptar uma cesta básica tirando óleo e colocando a banha. Em vez de você levar farinha de trigo, você levar farinha de tapioca. É você fazer adaptações que minimamente o nosso mundo consiga suprir eles em situação de carência da forma mais adequada possível. Mas é permitir território para que eles plantem o próprio alimento. Entende? Para a gente finalizar, Mauro, porque o assunto é vasto e importante e interessante, eu estou juntando, assim, é dificílimo de fazer síntese, mas é assim, tudo que você falou, a palavra que mais fica forte na minha cabeça é flexibilidade, além da empatia. Eu acho que o ser humano, para dar conta dessa diversidade toda, tem que ter uma flexibilidade mental, uma abertura de alma, de comportamento, de atitude, uma atitude de primeiro conhecer, respeitar, não julgar, né? Mas tudo isso requer esforço e treino também, não é automático, afinal a gente é treinado para várias coisas na educação, na escola, na mídia, enfim. Mas é uma flexibilidade, não é a gente tem que enxergar que as coisas não são tão fixas, definitivas e dadas, né? As próprias etnias são, a gente não pode dizer que é um conceito móvel a partir do que você explicou, né? Então, assim, flexibilidade, a cesta básica tem que mudar, então pensando bem na prática, né? Se eu sou uma funcionária pública que cuido da alimentação, que vai ser enviada para suprir alguma necessidade de alguma etnia, ter esse olhar de, vamos flexibilizar, não é para, como que se diz? Não estou preocupada com o orçamento público, não é isso, mas aquelas pessoas têm uma cultura, né? Então é esse exercício mínimo de empatia, mas também de flexibilidade, né? Não precisa ser assim, vamos fazer as coisas como sempre foram feitas porque eram feitas assim. Não, na hora que você está no contato com o outro, precisa essa dança, né? Essa maleabilidade. Que a flexibilidade a gente estar sempre atento a repelir o etnocentrismo, a evitar olhar outra cultura diferente a partir do nosso óculos cultural, do nosso ponto de vista cultural. Então, isso em todos os aspectos da vida. Por exemplo, você falou do serviço de um servidor público. É muito difícil para a gente pegar uma política planificada de saúde e de educação e de dividir ela em 305 formas diferentes de entender a transmissão do conhecimento, de entender a aprendizagem, de entender a cura, o tratamento, as farmacopeias. É muito difícil. Então, obviamente, um agente do Ministério da Saúde que entrou por concurso, que não tem sensibilidade para a causa indígena, chegou uma demanda indígena, ele vai tentar colocar dentro das políticas públicas que já tem, qual mais se adapta. Então, por exemplo, uma mulher Guarani Kaiowá, indígena, que jamais vai fazer o parto com branco e jamais vai no hospital ter o filho. Ela vai ter com a parteira e com o tiramô e com o rezador. Ela quer que essas pessoas, com a parteira, que o pajé, que o líder espiritual dela, recebam pelo SUS o valor que correspondente àquele trabalho de parto. Essa é a reivindicação dela na conferência sobre saúde indígena. Vai passando pelos servidores públicos, chega em Brasília, o cara fala, então as mulheres cangangues do Mato Grosso do Sul querem o Projeto Cegonha. O que é o Projeto Cegonha? É uma ambulância do SAMU que entra na aldeia, que bota a mulher lá dentro, faz o parto com brancos e coloca ela na casa de novo. Cara, vai ter mulher indígena que se a ambulância entrar pela aldeia, ela vai sair, vai correr no mato para ter o filho sozinha. Entende? Então, nessa tradução, a gente tem que lembrar que a raiz da palavra tradução vem da mesma, de tradição, e vem de traição também. Então, quando você traduz isso para uma política pública, muitas vezes você está traindo que aquele povo que você vai trabalhar especificamente te solicitou, disse, isso é uma garantia. Por que eu falei de saúde e educação? Porque constitucionalmente são os únicos direitos diferenciados que os povos indígenas têm do resto da sociedade. A partir dessa noção de que o nosso modelo educacional não dá conta da pluralidade de 305 formas de pensar o mundo. O nosso modelo de saúde também não dá. Mas 30 anos depois da Constituição, 35 quase anos depois da Constituição, a gente ainda não tem as normas infraconstitucionais. Tem muitas escolas indígenas que acham que ter uma educação indígena é você ter aula na horta.
Ou você chamar algum velhinho para falar sobre cultura e tradição e o resto do calendário é tudo igual, o resto das normas de diretrizes e bases é tudo igual, entende? Então hoje muitos, como que eu posso dizer, muitos pedagogos indígenas já formados estão trabalhando para formar o seu próprio currículo, a sua própria LDB, que seja mais condizente aos seus povos. Então é muito difícil para um servidor ter essa flexibilidade, principalmente quando essa flexibilidade envolve no Brasil 305 povos. Por isso que eu falo que o que a Bolívia fez de reconhecer um Estado plurinacional abre brecha para isso. Então vamos ter diversos tribunais penais indígenas, vamos ter diversos sistemas de saúde, em vez da gente ter um SUS, um sistema único de saúde, a gente ter sistemas de saúde, tanto que hoje o atendimento pelo SUS às populações indígenas é feito pelo subsistema de saúde indígena. Então, a partir de um reconhecimento político de que uma saúde única, a partir dos nossos moldes, não dá conta da pluralidade dos indígenas. Então, nós temos um subsistema de saúde indígena. Poderia ser pensado um subsistema de saúde quilombola? Um subsistema de saúde cigano? Poderia ser pensado outros subsistemas que deem cabo dessa pluralidade. Mas é muito difícil essa flexibilidade, principalmente para quem trabalha o dia inteiro com normas, com um direito fixo, com um direito positivo. É muito difícil, né? Ok, muito obrigada, Mauro. Foi um prazer. Acho que a gente pode ter muitos e muitos desdobramentos a partir do que você falou. Espero que as pessoas que estejam assistindo, que elas possam fazer várias perguntas para si próprias da sua visão de mundo, das suas relações, como que elas enxergam tudo isso. E com certeza todo mundo aprendeu muito com você. Muito obrigada, Mauro. Imagina, eu que agradeço e estou à disposição. Então, pessoal que está acompanhando a entrevista com o Mauro Leno, super obrigada por terem estado com a gente. Aguardem, porque a gente vai ouvir outros especialistas falando de etnia, historiadores, sociólogos, geneticistas, enfim, uma variedade de profissionais e ativistas. Então, pessoal, para vocês poderem acompanhar a nossa programação, nossas publicações, nós temos, lembrando, o Spotify, temos também o site, que é o nosso principal canal, e também o YouTube. Acompanhe o site diversomos.com.br para vocês saberem tudo que vai rolar por aqui. Obrigada!